nós passamos por aflições, pelo sofrimento, pela dor, e aquilo parece que não acaba, a gente vai ficando meio que desanimado. Não sei se você já teve esse tipo de experiência. Eu já tive, sabe? A impressão é que não passa. O sofrimento sempre está presente, a dificuldade, as lutas, sempre ali. Às vezes a gente fala, parece que Deus esqueceu da gente. E quando eu leio o Velho Testamento, é mais ou menos assim que o povo de Israel algumas vezes se sentia. Eu sei que muitos crentes passaram por essa experiência de, será que Deus me abandonou? A alegria vai embora, a tristeza está aí o tempo todo, e aí a gente começa a pensar, puxa, tadinho de eu, né? Eu sofro tanto, puxa vida, por que eu sou esse azarão? A gente fica frágil, quebrantado, necessitado, perdido, inseguro. O que vai ser amanhã? É uma experiência de vida no meio de provas. Só para continuar aqui, será que alguém se identifica um pouquinho com isso? Tem alguém? Tem, né? Tem. Ok, vamos continuar. Parece que Deus não muda a nossa sorte. A gente fica impaciente nas tribulações. Talvez é por isso que o Romanos 12 fala para sermos pacientes na tribulação, sabia? Deus fala, seja paciente quando estiver sendo provado e atribulado. Algumas vezes eu falo algumas coisas que ninguém fala amém, sabe? Não é fácil falar amém em algumas coisas, né? Mas é Deus que fala, não sou eu, tá? É Deus que está falando. Romanos 12, sejam pacientes na tribulação. Salmo de número 13, versículos 1 e 2. Muitas vezes os povos circunvizinhos roubavam, oprimiam, matavam o povo de Israel, e eles sofriam, e eles falavam assim, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando estarei eu relutando com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando? A impressão é que esse homem estava sofrendo já fazia um bom tempo. Não é não? Tá certo? Talvez você esteja passando por isso. Eu não sei porquê, mas eu sei que a palavra do Senhor tem um objetivo. Eu mesmo não devaneei quando eu passava por um longo período de deserto, que eu achava que todos haviam me abandonado. Os meus amigos haviam virado as costas para mim. Os meus parentes não ligavam para mim. Quando eu achava que ninguém estava aí para mim, passando necessidade, passando dificuldade, e ninguém se levantava igual a mim. 5 anos, e parecia que eu estava totalmente abandonado. E naquela época eu achava, quando é que isso tudo vai acabar? Não aguento mais, Senhor. Eu não sei mais o que fazer da vida, Senhor. Estou sem forças. Sabe o que eu aprendi nessa experiência? É que o meu relógio e o relógio de Deus são diferentes. O dele sempre está certo. Só depois de alguns anos, depois do deserto, é que eu pude entender que Deus não me errou. E todo aquele longo deserto era o tempo que Ele queria para tratar a minha vida. Foi logo depois que Ele começou a me trazer para a cruz, porque eu estava quebrantado, porque eu estava vazio de mim mesmo. Foi mais fácil.
quando a gente passa pela aflição e pela dor, a gente sente dor, uma dor do próximo. Sabia? Quando uma viúva que sofreu tanto, vê uma amiga dela se tornando viúva, ela tem compaixão. Ela sente. O salmista, Salmo de número 20, versículo 1 e 2. Parece que eu vejo um homem que passou por lutas e agora está pedindo, suplicando, intercedendo por aqueles que passam. O Senhor te responda no dia da tribulação. Irmãozinho, você que está atribulado, o Senhor te responda, tá bom? O nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião se sustente. O coração de quem passou está intercedendo por aqueles que estão passando. É muito legal isso. Ele quer consolar aqueles que estão passando aquilo que ele já passou. E eu sei que nesses tempos a igreja passa por tribulações. E eu louvo a Deus por isso, sabe? Eu não queria que essa igreja estivesse uma festança, e tudo muito bem, muito bom. É meio esquisito falar isso, mas como pastor, segundo as Escrituras e o Espírito Santo, eu louvo a Deus pelas tribulações que vocês estão passando, que nós estamos passando. Diariamente eu peço a Deus misericórdia e graça sobre os irmãos que estão sofrendo, e mais especificamente o irmão Zeca. Irmão Zeca, acho que ele está ouvindo a gente. Tenho orado muito pelo Zeca, porque eu vejo ele passando por lutas já há algum tempo. Deus está trabalhando com ele. E eu sempre oro para que Deus possa cuidar do Zeca. Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu mesmo estou passando por lutas. E quando as coisas estão difíceis, apertadas, o que eu faço da minha parte é amar mais ainda o meu Senhor. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu trago esses versículos à memória para eu não ficar desanimado. E porque eu também confio na palavra do Senhor. E nessas horas, eu sei que muitas vezes alguns me pegam tristes, mas eu procuro me alegrar no Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 2. Vamos ler juntos, vocês estão lendo comigo, não sei porquê. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Está no plural, várias. Parece que não acaba. Entre. 1 Pedro 1,6. Aqui fala motivo de toda alegria. Tiago fala motivo de toda alegria, mas Pedro fala exultais. É um verbo forte. É pular, dançar de alegria. Já pensou? Pular de alegria, mesmo que por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A gente só tem uma e olha lá, né? Não vê a hora para acabar, né? Mas a Bíblia coloca muitas, viu? Diga amém. Amém. Essa igreja é uma igreja que entende o Espírito e o coração de Deus. Eu amo a Escritura porque Deus conhece a nossa estrutura, sabe que a gente é pobre, sabe que a gente desanima. Quem já ficou desanimado? Ixi, né? Quem já ficou tristinho, cabisbaixo? Não?
Quem se sentiu? Ai, tadinho de mim. Vamos lá, Salmo 34, 6. Deus usa a Escritura para nos consolar. 34, 6. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Eita glória! E o livrou de todas as suas tribulações. Demora, mas Deus livra. Livra. Oh, se livra. Verso 17 desse mesmo salmo. Clamam os justos e o Senhor os... que legal. Isso aqui para mim é importante, porque nos tempos de provas, eu achava que Deus não estava mais me ouvindo. Eu acho que muita gente passou por isso. Mas Deus os escuta e os livra de algumas, não, de todas as suas tribulações. Está vendo como é o nosso Deus maravilhoso? Amém? Verso 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Ah, que consolo, que ânimo. Amém, Maria? A Escritura realmente nos consola. E sabe, Deus consola a gente, viu? Para quê? Para quê? Para que nós peguemos essa consolação e consolemos outros também. Sabia? 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 3 a 5. 2 Coríntios 1, de 3 a 5. Vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e... Não escutei. E... Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Por quê? Assim como os sofrimentos de Cristo, olha, sofrimentos de Cristo, se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Deus nunca faz as coisas por fazer. Tudo Ele tem um propósito bom. Ele quer te dar a alegria de poder consolar aqueles que precisam de consolo. Deus é maravilhoso. Às vezes eu vou a alguns lugares e encontro pessoas, um simples olhar, uma simples oração, Deus consola as pessoas. Eu nunca imaginaria que aquilo aconteceria. Uma coisa simples, Deus consola. Bom, até aqui nós focamos o sofrimento do homem, o testemunho das pessoas, o consolo. Mas agora eu quero chamar a igreja para nós focarmos o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma igreja que nunca cessa de falar dele, sempre o tem como nosso modelo. Então, nós vamos olhar para Jesus. Ele é chamado de o servo sofredor. Ele é chamado de o homem de dores que sabe o que é padecer. Dor, sofrimento, fraqueza, vergonha, abandono, trevas. O Senhor conhece. Eu gosto de contemplar a cruz, porque na cruz sempre Deus tem lições preciosas para minha vida. Eu olho para esse Senhor da cruz
Ele sofreu. Ele sofreu. 1 Pedro 4:1, não precisa abrir, mas lá diz que Jesus sofreu na carne. Jesus sofreu na carne. O teólogo Paulo Roberto disse que pesquisou a respeito do sofrimento humano. E ele concluiu que, biblicamente falando, que Deus vê o sofrimento do homem. Mas aí surgiu um questionamento. Mas será que Deus sente o sofrimento do homem? Vê, ele vê, com certeza. Mas será que ele sente? Ele deixa lá o homem sofrendo um tempão, será que ele sente? O que vocês acham? Sim ou não? Não? Saber sabe, mas ele sente? E aí? Sim? Quando ele olhou para Jesus, ele entendeu que Jesus não só vê, mas sente. Ele entra na fornalha de fogo com seus amigos. Lembra? Ele não ficou de fato só vendo, ele participou. Ele esteve junto. Ele faz companhia. Ele sabe o que é ser rejeitado, abandonado, injuriado. Ele sabe o que é passar sede, como foi falado nesses dias. Ele conhece nossas tribulações e ele se compadece de nós. E uma coisa incrível, ele participa do nosso sofrimento. Eu fico maravilhado com Jesus. Quanto mais eu conheço, mais maravilhado eu fico com Jesus. Jesus está conosco lá no nosso maior sofrimento. Não foi à toa que Davi disse: mesmo no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Esse Jesus, o nosso Jesus. Nós temos um Senhor que não apenas nos ama, mas também sente e participa das nossas tribulações. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4,15. Vamos lá, gente? Estão meio desanimados hoje por quê? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. A palavra compadecer é sofrer junto. Quando aquele leproso veio, Senhor, se quiseres, podes me curar. E a Bíblia fala que Jesus, compadecido, tocou e o curou. Quando eu vejo Jesus protegendo a mulher adulta, eu vejo Jesus com o coração derretido porque o povo já estava seguindo ele e não tinha o que comer, multiplicou pães e peixes. Quando eu vejo Jesus, eu vejo um Jesus com um coração mole, que se compadece, que sofre junto. Ele não é frio, ele não é indiferente, ele não é durão. Ele chora. Ele olha para a nossa tristeza, ele chora conosco. Ele sente, ele se compadece, sofre junto conosco. Ele é o Deus Emanuel. Ele não se afasta de nós quando nós estamos nas tribulações. Ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A Bíblia é completa. Jesus é tudo isso
isso aqui, gente. Ele nunca vai te abandonar. Nunca. Nunca. Ele veio para este mundo. Ele tomou nossas enfermidades e dores, nossas aflições e opressões, nossas iniquidades e castigo. Ele tomou os nossos pecados e a nossa morte. Esse é o Senhor que participa das nossas dores, das nossas tribulações. O tema da mensagem de hoje é: Jesus participa do nosso sofrimento. Ele não deixa o aflito por um segundo sequer. Sofre conosco. Nos momentos mais terríveis da nossa vida, Ele está conosco. Você tem dores no corpo? Eu estou com muita dor hoje. Você tem enfermidades? Eu estou com uma enfermidade. Mas Ele sabe. Você sabia, não precisa abrir. Mas tem passagens que me chocam. Isaías 53:10 fala que Deus o fez enfermar. Jesus conhece de enfermidade porque Ele foi um enfermo. Isaías 53:4 fala que Ele levou as nossas enfermidades e dores. Jesus está ligado com nossas enfermidades e dores. Jesus não está alheio. Ele sabe muito bem o que é isso. Ele participa do nosso sofrimento, da nossa dor. Jesus passou por sofrimento. O próprio Deus o fez passar pelo sofrimento, sabia? Deus fez Jesus sofrer. Tem coisa. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e porque todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Jesus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Quando nós estamos sofrendo, a gente não percebe que Deus quer trabalhar conosco, né? Eu gostaria que você tomasse a mensagem de hoje para te dar ânimo. Deus nos permite ter sofrimento para nos aperfeiçoar. Amém? Os sofrimentos são, para mim, as pegadas pelas quais eu posso seguir o Senhor Jesus. Não é mais uma coisa que eu quero distância. Todo sofrimento que Deus me der, eu quero receber de bom grado. Não esqueça que o meu Senhor sofreu. Nós não precisamos, irmãos, temer os tempos de sofrimento, tempos de dores, porque Deus tem um propósito para tudo isso. Quando estamos acamados, hospitalizados, quando estamos desempregados, quando estamos com tantos problemas aí, não tema. Não tema. Deus tem um propósito. Deus quer te aperfeiçoar. Deus quer te quebrantar. Um conselho meu: se quebrante em toda e qualquer circunstância onde há tratamento de Deus. Esvazie-se de si. Quanto mais você lutar, mais demorada fica. Entregue-se. Dia a dia, de manhã, à tarde, à noite,
Eu estava chorando, me entregando ao Senhor. Não entendo, Senhor. Está demorando, Senhor. Mas eu me entrego a Ti. Eu me rendo a Ti. Tu és o Senhor da minha vida. Eu creio em Ti. Estou em Tuas mãos, Senhor. É um conselho pessoal. Tá bom? Quebrante-se na presença de Deus. Não reclame do sofrimento e da enfermidade. Dê graças. Confie no Senhor. Ele tem um bom propósito para a sua vida. Ele está te aperfeiçoando. Ele aperfeiçoa por meio do sofrimento. E por último, igreja, não tema, porque Jesus está conosco no nosso sofrimento. Amém? Vamos orar? Fale com Deus.